rapidamente a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3. Ultimamente nós temos ouvido fala igual, cadê o presbítero Rafa? Ah, ele está lá em cima. As 3, 4 últimas pregações foi falando sobre propósito, né? Eu acredito que nesta noite Deus decidiu mudar um pouco. Vamos falar um pouco sobre a pessoa mais importante do mundo, mais importante da Bíblia, que é Jesus Cristo. Às vezes a gente tem ouvido falar muito pouco de Jesus nas igrejas, né? Ouve sobre prosperidade, ouve sobre bênção, ouve sobre isso, sobre aquilo. Temos ouvido muito pouco sobre Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus. Amém? Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Repete comigo: Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio à noite a Jesus Cristo. Fala assim: este veio à noite a Jesus Cristo. E lhe disse: Rabi, nós sabemos que é mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Fala assim: em verdade, eu te digo, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admites de eu ter haver dito, é necessário você nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu é mestre entre Israel e não entende essas coisas? Na verdade, eu te digo, que nós falamos o que sabemos e testemunhamos, o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas, e vós não credes como creres, se eu vos falar das coisas celestiais. E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é importante que o Filho do homem seja levantado. Repitam comigo: assim é importante que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora repete comigo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço por este dia. Obrigado pelo privilégio santo de poder ministrar a tua palavra. Obrigado pelo
teu amor, obrigado por este momento lindo e maravilhoso, a qual o Senhor tem nos proporcionado. Eu te peço que, conforme a sua palavra for exposta, conforme a tua palavra for pregada, algo do céu aconteça em nós. Que o teu Santo Espírito, como foi mencionado, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Que o teu Santo Espírito venha gerar algo poderoso em nós, nas nossas vidas. Nós repreendemos, anulamos qualquer investida do inimigo, de Satanás, contra esta palavra, contra essas vidas. Que nós possamos sair daqui completamente transformado, completamente tocado pelo teu Santo Espírito. Desde já eu já libero palavra de vida, eu libero palavra de cura, eu libero palavra de transformação, eu libero encontros sobrenaturais contigo, eu libero algo do céu sobre esta casa, em nome de Jesus. Nós liberamos e declaramos que o único Espírito que tem autoridade legal para agir neste lugar é o Espírito Santo de Deus. Então, Espírito Santo, faça algo real e verdadeiro nas nossas vidas. Eu me coloco diante do Senhor, te pedindo perdão pelos meus pecados, que algo do céu aconteça em mim, através de mim, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gosto muito deste texto e passei a gostar mais depois da minissérie The Chosen. E Nicodemos é um dos personagens principal desta trama. E ali traz uma visão de Nicodemos completamente diferente da qual eu imaginava. E faz a sua mentalidade abrir, falando, meu Deus. E uma das coisas que me chama a atenção neste texto, que é algumas das formas que Jesus se apresenta para nós como igreja. Uma coisa que me chama a atenção, que Jesus, desde o princípio, demonstra ser uma pessoa completamente interessada aos relacionamentos. E ele faz algo extraordinário. Último domingo que eu preguei, eu falei sobre Paulo, dizendo que Paulo foi conquistado para conquistar. Então você começa a ver que Jesus começa a derramar sobre a igreja, começa a derramar sobre as vidas, algo a qual ele quer fazer sobre essas vidas. E uma coisa que ele nos mostra é que ele é um Deus de reconciliação. A grande sacada da religião, porque se você ver o que significa religião, significa religar. A religião tem a tentativa de nos religar a Deus. Mas só que nós não podemos se religar a Deus por uma religião, porque a religião não é capaz de fazer isso. Então Deus vem como Jesus e nos mostra que Ele é o único capaz de nos religar a Deus. E Ele é interessante que Ele não quer só que eu e você se voltemos a Ele. Ele quer que eu e você sejamos agentes de reconciliação. Eu e você não fomos chamados para ser agente de discórdias, de confusão, de segregação, de religiosidade. A maior mentira que eu tenho visto durante a história da igreja foi chamada de religião.
Porque hoje, infelizmente, você vê pessoas fazendo absurdos em nome da religião. Então, religião não tem nada a ver. Eu sou do tempo que falo, não, o importante é ter uma religião. Desculpa eu desconstruir isso na sua vida. Não, o importante não é ter uma religião. O importante é você ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E neste texto é muito claro, a Bíblia é um livro muito claro que ele nos mostra que Deus é totalmente um Deus de relacionamento. Deus ama se relacionar com a humanidade. E o meu e o seu relacionamento com Jesus não deve ser temporal, não deve ter dias específicos. Deve ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E aí eu começo a entender que relacionamento não tem nada a ver com igreja. Aqui nós temos 2 compromissos oficiais da igreja: culto e célula. Só. E algumas pessoas têm reunião de ministério, mas as reuniões oficiais são culto e célula. 2 vezes por semana. O que nós fazemos os outros 5 dias? Vou viver do meu jeito? Não. A Bíblia nos mostra que nós precisamos ter relacionamento diário com Cristo. A Bíblia nos orienta e nos impulsiona e nos mostra que Deus quer ser o nosso amigo. Ele quer desconstruir aquela imagem, como eu sempre digo aqui, daquele senhorzinho branco, barbudo, com um raio na mão, sentado num trono, pronto a atacar um raio se você pecar. Não. Deus quer ser o seu amigo. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua mente. E quando a gente começa a olhar para o texto, uma coisa que me chama a atenção, no versículo 1 diz que Nicodemos é o quê? Um mestre da lei, um mestre do sinédrio. E o sinédrio era a alta cúpula do judaísmo naquela época. Então a primeira coisa que eu entendo, que muitas vezes para eu e você conhecer Jesus verdadeiramente, não basta só conhecer, porque Nicodemos era conhecedor das Escrituras. Nicodemos era conhecedor e mestre da Torá. Mas isso não foi o suficiente. Não foi o suficiente o patamar, o status, a fama de Nicodemos. Então, o que eu entendo com isso? Eu e você muitas vezes precisamos sair do nosso patamar, do nosso posicionamento, para poder ter um encontro real com Jesus Cristo. Será que o meu e o seu estilo de vida, o meu e o seu patamar de história de vida, tem nos impedido de conhecer verdadeiramente quem é Jesus? Porque na vida de Nicodemos não foi o suficiente. E olha que interessante. E se você olhar para o versículo 2, este veio Nicodemos, foi ter um encontro com Jesus à noite. Por quê? Me explica por quê. Vergonha? Oi? Não podia ser visto.
Naquela época, se ele fosse visto com Jesus, ele seria perseguido. Mas mesmo assim, ele decidiu ir até Jesus. Ele mesmo assim rompeu com aquilo que ele era, ele rompeu com aquilo que impedia e foi se encontrar com Jesus. E uma outra coisa que me chama a atenção, aqui não fala o horário aproximadamente que foi, mas o que me chama a atenção é a disposição de Jesus receber Nicodemos. Jesus poderia falar, não, deixa ele aí, eu estou descansando. E à noite, eu passo o dia inteiro ministrando, porque nesta época, o contexto é, Jesus passava o dia inteiro ministrando, Jesus passava o dia inteiro fazendo milagres, mas mesmo assim, Jesus mostra que é uma pessoa bem próxima das pessoas. Deus não é um ser religioso. Jesus não é um ser religioso. Jesus não enviou o seu filho para gerar mais uma religião. Não, Deus mandou o seu filho para cumprir um propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é se relacionar com a humanidade. Jesus veio revelar ao Pai. Então, por isso que ele tinha prazer em se relacionar com as pessoas. Ele, se você olhar o texto, ele não cria nenhum espaço, nenhum bloqueio para Nicodemos chegar até ele. Ei, não existe nenhum bloqueio entre você e Deus. O único bloqueio que muitas vezes existe entre nós e Deus são aqueles que nós mesmos colocamos. Eu vou dizer qual eram os meus. Eu vou esperar ficar bem para ir até Jesus. Quem pensava assim, não, eu estou muito mal, não tem como chegar a Jesus assim, eu tenho que ir bem. Eu sou muito pecador, Deus não vai me aceitar. São mentiras que o diabo coloca no nosso coração para nos distanciar de um relacionamento saudável com Jesus. E uma coisa que eu gosto muito de Jesus, que Jesus sempre contraria as religiões daquela época. Porque naquela época tinha uma forma, o povo era dominado pelos romanos, e os romanos tinham uma forma helenista de dominar. Depois, se você ver lá em Atos capítulo 6, que eu falei de Estevão, um dos principais motivos de se levantar o diaconato na igreja foi a briga entre os judeus e os helenistas. Quem são os helenistas? Aqueles judeus que tinham uma cultura grega. E dentro desta cultura helenista tinha o clero. Lá em cima não vai ter esses problemas. Diga amém. Xavavavavá. Era o clero e o... Me ajudem aí. A palavra está aqui na minha mente. Não. Existe a divisão entre o clero, que eram os religiosos, e aqueles que não tinham formação nenhuma religiosa. O clero e o... Quê? Plebeus. Não é isso, mas vai mais ou menos nessa. Não é gentios, vamos lá, quem dá mais? O clero, irmão, vocês não aprenderam isso na escola lá, não? O clero, história. A
palavra está aqui na minha mente, até o final sai. Existia uma diferença, porque o clero, ninguém poderia chegar neles. O clero era algo, o sinédrio era algo, e Nicodemos era algo que para chegar nele, Nicodemos era um cara reverenciado por aquilo que ele representava, mas Jesus vem em contrapartida e fala assim: ei, vem aqui, eu quero se relacionar com você, vem, não coloca empecilho para eu poder fazer algo na sua vida, não coloca empecilho. Eu não venho aqui representar uma religião, afinal aqui já tem muita religião, eu quero manifestar o reino de Deus na terra. Então, Deus envia o seu Filho à terra para se relacionar com a humanidade e estabelecer o reino de Deus na terra. E ele vem, quer fazer algo extraordinário, como começa a fazer na vida de Nicodemos, quer fazer algo de transformação, de dar um propósito, de dar um destino, para que nós sejamos a resposta de Deus aqui na terra. E ele vem para nos reconciliar com ele, e para que nós se tornemos reconciliador da humanidade a ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19 diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Fala assim: ele me reconciliou com ele, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, não repete, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nem confiou a mensagem da reconciliação. Olha que extraordinário. Deus é um Deus que quer reconciliar o mundo a Ele. E sabe quem são as ferramentas, os instrumentos de Deus aqui na terra? Eu e você. Deus nos chamou para exercer o ministério da reconciliação, para que eu e você recebemos a mensagem da reconciliação. Isso é contra a cultura. Isso é contra a religião, isso é contra, por exemplo, olha que louco, e Nicodemos começa a questionar Jesus, e olha o que Jesus fala no versículo 3, não, no versículo 2, ele vem de noite e começa a dizer: Jesus, você é diferente. Sabe por quê? Porque um homem não é capaz de fazer tudo o que você faz se Deus não estiver com ele. Olha só que louco, Nicodemos já quebra altos conceitos que ele tem. Ele quebra tudo e vem, meu Deus, todo humilde. Mano, eu imaginei, Deus, ó, eu nunca vi ninguém fazer aquilo. Jesus, eu nunca vi, só por Deus. Então, já vai quebrando algumas crenças que a religião estava implantado. Porque qual era a crença dos judeus? Qual era a crença dos fariseus? Que Jesus viria como um grande político. Como um grande político. Por quê? Herodes manda matar os meninos. Porque o Herodes pensou: meu Deus, eu vou perder o meu poder romano. Os romanos se desesperaram e falaram assim: não, mas não tem nada a ver. Jesus vem contra a cultura. Jesus fala para Nicodemos: ei, tudo que você representa para mim não é nada. Tudo que você acredita para mim não é nada. Toda a nossa forma de pensar, e hoje, infelizmente, nós estamos em um mundo esquisito. Para não dizer mais, é esquisito o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo individualista, um mundo desdeusado. Não, Deus não.
E Deus vem contra a cultura, mostrando para Nicodemos naquela época, dizendo: ei, tudo que você acredita, tudo que você coloca, não tem nada a ver. Ei, eu estou te chamando para algo diferente, eu estou te chamando para algo mais profundo. E o que o Espírito Santo está dizendo: igreja de Jesus Cristo, Jesus quer nos levar para um relacionamento mais profundo. Aí ele começa a desconstruir, vai lá para o versículo 3 e diz assim: respondeu Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Um novo nascimento a religião não pode te dar. Um novo nascimento, o seu posicionamento não pode te dar. A sua finança não pode te dar um novo nascimento. E o novo nascimento é a porta de entrada do reino de Deus. Irmãos, a gente tem que começar a questionar o novo nascimento. Hoje, infelizmente, a régua do novo nascimento está muito baixa. E eu acredito que Jesus está levantando a régua. Porque novo nascimento, irmão, se você vê, novo nascimento é transformação de vida. Eu falei isso e volto a dizer: novo nascimento não é parar de beber. Novo nascimento não é parar de usar droga. Novo nascimento não é parar de se prostituir. Isso daí você está fazendo bem só para você. Novo nascimento é mudança de vida e de caráter. Se mente, não mente mais. Se rouba, não rouba mais. Aí ele começa e se você vai olhar lá, e ele começa a mostrar algumas coisas. Nicodemos fica confuso. Fala assim: a religião sempre confunde. Mas espera aí, Jesus, como que é? Será que eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus começa a desconstruir ainda mais. Fala assim: ei, se você não for nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu te dizer, Deus quer nos trazer uma nova vida em Espírito e em verdade. Uma transformação genuína, irmão. Viver um propósito de reconciliação genuíno. E a religião não pode fazer isso com você. A religião não pode te levar aonde Deus tem para você. Sabe quem é a única pessoa que pode fazer isso? Se chama Jesus Cristo. E o que tem mais gritado na sua vida? O Espírito ou a carne? Vendo só os pontos de interrogação aí na cabeça da galera. Deus está desconstruindo a enganação da religião. Como eu disse no começo, a religião é a tentativa do homem se relacionar com Deus através dela. É mentira. Religião vem do latim, que significa religare. É a tentativa do homem se ligar a Deus, se ligar ao homem que está afastado de Deus. Nicodemos é a prova que a religião não nos liga a Deus. Jesus veio nos trazer a mensagem de vida, a mensagem de relacionamento, uma mensagem de propósito de vida e de mudança. Nós não encontramos isso na religião. Você pode passar 20 anos dentro da igreja,
Mas se você não tiver um relacionamento real com Jesus Cristo, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer do Espírito, você vai ser um religioso. Mas eu tenho absoluta certeza que não é isso que Jesus tem para nós. Deus quer que eu e você tenhamos um encontro realmente um encontro de transformação. Deus quer que você tenha um encontro real e verdadeiro com Ele, e que você seja totalmente transformado. Transformado de uma forma que a religião não pode fazer. Como Deus fez com Nicodemos. Nós aqui não somos uma casa de religião, mas nós somos uma casa que libera encontros com Jesus por onde nós passamos. Deus quer fazer isso na sua vida, irmãos. Viver uma vida direcionada pelo Espírito. Viver uma vida de transformação. Olha só que interessante, se você olhar lá no versículo 10, olha o que Jesus responde a Nicodemos. No versículo 9 de Nicodemos, Jesus começa a falar os mistérios do reino. O vento sopra lá no versículo 8, onde quer que eu te ouves o seu som, mas sabes de onde vem e para onde vai. Assim todo é aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse: como pode ser essas coisas? Olha o versículo 10. Jesus respondeu e disse: tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? A religião não é capaz de responder às dúvidas de um grande sábio das sinagogas. Por isso que eu estou te dizendo, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com encontros reais com Jesus Cristo. Tem a ver de você se relacionar com Ele todos os dias. E o louco e o interessante é que quando você vai para a Bíblia, todas as pessoas que têm um encontro com Jesus real, a vida nunca é a mesma. A mulher do fluxo de sangue, muitos anos padecendo, muitos anos sofrendo, ela escuta a respeito de Jesus. Ela sai da sua zona de conforto. Ela entra no meio da multidão e toca na orla das vestes de Jesus. Olhem que interessante. O que Jesus fala? De mim saiu virtude. O que os apóstolos falam? Deus, Jesus, você está rodeado de uma multidão e me pergunta, quem me tocou? Olha que interessante. Quando os discípulos estão olhando a multidão, Jesus está olhando para uma pessoa disposta a se relacionar com Ele. Jesus é um Deus de relacionamento.
Sabe quando eu e você vamos se tornar agentes de reconciliação, como diz o texto de 2 Coríntios? Quando nós termos um encontro verdadeiro com Jesus. Como Nicodemos, como a mulher do fluxo de sangue, como a mulher samaritana, como aquele homem no tanque de Betesda, como o único cego que voltou para glorificar Jesus. O único. Quantos foram curados? Quantos? Quantos receberam a salvação? Quantos? Um. Porque se você olhar o texto, eles são curados e eles vão embora. A salvação ele só recebe aquele que voltou. O que eu digo? O que eu entendo? Nascer de novo é só aquele que volta. Nascer de novo é só aquele que está disposto a receber a palavra de vida eterna. Porque como termina este texto? João capítulo 3, versículo 5, porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus quer que eu e você vivamos? Uma vida de relacionamento, uma vida de conhecimento, uma vida que esteja nele, para que a nossa vida não pereça, mas venhamos ter uma vida em abundância, ter uma vida de glória. Ei, Deus quer liberar vida de glória sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. A única coisa que eu e você precisamos é ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Ah, pastor, mas eu já aceitei. Vou dizer a minha história. Eu já aceitei Jesus há 20 anos atrás. Não é o suficiente. Sabe o que é o suficiente? É você encontrar Jesus todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua história, porque é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te consolar, é Ele que vai pegar na sua mão quando você estiver triste, é Ele que vai tocar nas suas enfermidades, é Ele que vai dizer: filho, levanta a cabeça, filho, não desista, filho, não pare, eu quero te levar além. Porque só Ele é que nos dá a vida, é só Ele que nos dá a vida em abundância, é só Ele que nos dá a vida eterna, é só Ele, é só nele. Deus mostra, Jesus mostra a Nicodemos, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com posicionamento, tem a ver com nascer de novo, tem a ver com crer nele, para que a presença dele, para que nós não pereçamos. Eu não li este versículo, mas após o versículo 15, ele dá o fechamento, que eu acredito que este texto é o texto central da Bíblia, que diz João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Ei, esse mesmo Jesus que a gente acabou de falar, que mudou a história de Nicodemos, Ele está aqui nesta noite. Ele não importa o tanto que você seja religioso, Ele não importa o tanto que você seja rico, Ele não importa o tanto que você seja importante.
Jesus está aqui. E está te chamando para um relacionamento. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver de você sair da sua zona de conforto. Nicodemos precisou sair. Ele teve que ir até Jesus. Ele teve que romper as suas barreiras. Ele teve que desconstruir a cultura daquela época. Hoje Jesus está aqui. Da mesma forma, Ele te chama a um relacionamento. Para que você se torne um reconciliador da terra. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te trouxe nesta terra para você viver de qualquer maneira. E sabe qual é o grande projeto de Deus para a sua vida? É que você seja uma bênção de Deus. É que você seja um reconciliador do Senhor aqui na terra. Eu tenho falado domingo após domingo, e isso tem queimado o meu coração, porque isso eu tenho entendido que é uma verdade. Sabia que tem pessoas esperando você falar de Jesus para que elas tenham um encontro real com Jesus? Sabia que Jesus quer te usar como um reconciliador e você reconcilie a humanidade a Ele? Nós lemos um salmo que diz que nós proclamaríamos a glória de Deus ao mundo. Eu acredito que o maior privilégio de ter um encontro real com Jesus é ser propagador daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pastor, mas eu não sei pregar. Quem disse que tem a ver com pregação? Pastor, eu não sei me portar. Quem disse que tem a ver com comportamento? Tem a ver com caráter. Tem a ver com você pregar com a sua vida. Tem a ver com você pregar com aquilo que Deus está fazendo dentro de você. E eu profetizo que hoje Deus vai começar a fazer algo dentro de você. Vou repetir. Eu profetizo que Deus vai fazer algo dentro de você nesta noite. O seu velho homem vai morrer. Você vai nascer no Espírito. Você vai ter uma vida espiritual. Você vai ter uma vida dominada por aquilo que Deus tem para você. Você vai viver segundo o padrão eterno. Você vai viver segundo o padrão do céu. Você vai viver segundo as promessas e a palavra de Deus. Sabe o que diferencia a vida de um grande homem reconciliador de Deus? É viver por uma palavra. Por uma palavra, a palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida já foi liberada. É tempo de vivermos um encontro real e poderoso e sermos tudo aquilo que Deus falou tudo aquilo que Deus falou sobre nós nesta terra. Ei, Deus está te chamando para um relacionamento. Não se satisfaça com uma vida religiosa. Não se satisfaça com uma vida superficial. Deus está te chamando à profundidade.
Se a religião fosse capaz de salvar alguém, Nicodemos não teria falado com Jesus. Olha que interessante, Nicodemo sendo um sábio do Sinédrio, ele não conhecia as coisas básicas do reino de Deus. A religião não foi capaz de responder às grandes questões da vida de Nicodemos. A religião não deu um sentido para a vida de Nicodemos. Ele só encontrou isso em Jesus. Só Jesus que deu o propósito para a vida dele. Ei. Ele está aqui nesta noite. Ele quer se reconciliar contigo. Quando eu falo reconciliação, não estou dizendo de viver algo verdadeiro, irmãos. Você sair da sua zona de conforto. Você ser moldado e movido pela palavra do Senhor. Hoje o mal deste século que nós estamos sendo movidos por palavras mundanas. Muitas vezes a gente escuta mais a palavra de um artista, desses coach, e colocamos em segundo plano a palavra de Deus. É tempo de nós colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. É tempo de nós termos um relacionamento com a palavra de Deus. É tempo de fazer com que a palavra de Deus se torne verdade em nós. É tempo de termos um relacionamento saudável e relevante com a palavra. É tempo de nós reconciliarmos o mundo através do Evangelho de Cristo, porque não é religião, é Evangelho do reino de Deus. E sabe qual é a única instituição que tem o poder desta palavra? Verdadeiramente, é a Igreja de Cristo Jesus. Então que eu e você possamos fazer uso. Eu e você possamos ser transformados por Ele. Eu sinto no meu espírito Deus querendo ter encontros reais nesta noite. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que há muito tempo não tem uma experiência com Cristo. Hoje Deus quer tocar e quer ter um encontro contigo. Eu sinto que pessoas aqui precisam ter um encontro de um novo nascimento. Todos os dias. É só Ele. Hoje Deus está aqui para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo destino e mudar a nossa história. Ele quer prosperar a sua vida. Esses dias eu vi um trecho de uma ministração, a pessoa falando do filho pródigo. E ele disse assim: tudo que você tiver longe de Deus, você pode perder. Então eu tenho certeza que Deus quer entregar coisas lindas e maravilhosas na sua vida.
Primeiro, precisa ter um relacionamento. Primeiro, precisa ter um encontro de transformação. Primeiro, precisa ser moldado e moldado por Ele. Assim as coisas do céu vai acontecer na sua vida. É Ele. É Ele. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Feche os seus olhos. Ele está aqui, Jesus. Da mesma forma que ele disse a Nicodemos, ele diz para mim e para você: em verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo, se você não ter um relacionamento com Jesus, você não verá o reino de Deus. Em verdade eu te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode desfrutar do reino de Deus. Hoje Deus está te chamando. Deus está te chamando. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você tem de cristão. Tem a ver com Jesus. Não tem a ver com religião, tem a ver com Ele. Nós acabamos de mostrar, Nicodemos era o top dos tops da religião, mas a religião não foi capaz de suprir as suas necessidades. Quais as suas necessidades? Eu sinto que tem pessoas aqui buscando suprir as suas necessidades em algo, em uma profissão, em um relacionamento, na sua condição financeira. Ei, nada disso pode te dar, nada disso pode suprir os desejos do seu coração. Hoje Jesus está aqui para suprir as suas reais necessidades. Da mesma forma que ele supriu a Nicodemos, da mesma forma que ele supriu a mulher do fluxo de sangue, a mesma forma que ele supriu a Nicodemos, da mesma forma que ele supriu a mulher, o homem no tanque de Betesda, da mesma forma que ele supriu Zaqueu, da mesma forma que ele supriu a sogra de Pedro, ele está aqui. Deixa ele falar contigo. Enquanto esta canção toca, tenha um encontro real com Ele. Jesus. Deixe Jesus falar contigo. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. Ele está aqui.
e Ele virá. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos Deixa Jesus te estão tocar. abertos para ver o próprio Jesus. Deixa Ele tocar em você. E Ele virá. Se há muito tempo você não tem um toque de Jesus, há muito tempo você não tem um encontro com Ele, hoje Ele te chama. É aquele que venceu a morte. Deixa Ele tocar nas suas imperfeições. Ele é aquele. Deixa Ele trazer a resposta que você ressuscitou. precisa. É só nele. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Deixa Ele te tocar nesta noite. Ele é aquele que há de vir. Deixa Ele tocar em você. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Hoje é noite de nascer da água e do Espírito. É noite de nascer de novo. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E Ele virá. Ele está aqui. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E Ele virá. Ele é aquele que Declare isso venceu sobre a sua morte. vida. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Sim, é Ele. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Sim, é Ele. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos. É tempo de ser sincero com A Ele. beleza da tua santidade. Só você sabe onde você precisa ter o encontro com Jesus. Nós o adoramos. A beleza da tua santidade. Fala no seu coração: Jesus, eu quero E nós um encontro nesta área. Na minha área física, na minha área emocional, na minha área santidade. familiar. Deixa Ele te tocar.
Deixa Ele falar contigo. Ele quer tocar neste lugar. Ele quer ter uma intervenção divina neste lugar. É Ele. Não confia em homens, não confia em cavalos, que confie no Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer e pode fazer um milagre poderoso na sua vida. Ele pode. Ele está aqui. Coloque a sua mão na posição de receber. Ele vai tocar na sua vida. Eu sinto Deus dando o privilégio e a oportunidade para alguns começar pelo novo nascimento. Esta é a oportunidade que Deus te dá. Lembra, não se trata de religião, se trata de Jesus. Ele está aqui. A religião não foi capaz de responder os seus maiores conflitos. Jesus é capaz disso. A religião não foi capaz de curar a sua emoção, Jesus é. A religiosidade não foi capaz de curar as suas dores, Jesus é. A religião não foi capaz de curar o seu físico, Jesus é. Ele está aqui. Essa é a sua oportunidade. A religião não responde, mas Jesus responde. Ele está te chamando. Se você sente no seu coração, a igreja, vou pedir para a igreja fechar os olhos. Se você quer começar algo com Cristo, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Não é religião, é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia. É transformação de vida. Você está cansado da sua história? Você está cansado da sua vida? Hoje é tempo de começar algo novo. Se você quer começar algo com Jesus, levanta a sua mão e abaixa em seguida. Deus está dizendo, começa hoje. Não tem nada a ver com religião, é Ele. Eu sinto o Espírito Santo tocando no corações de pessoas, dizendo, é hoje, hoje é o seu dia. Eu sinto Deus falando com pessoas. Você não vai levantar a mão para uma igreja, você não vai levantar a mão para uma religião, você vai levantar a mão dando um sinal dizendo, Jesus, eu quero um relacionamento contigo. Aleluia. Jesus está te esperando. Seu coração está batendo mais forte agora. Esse é um sinal de Deus. Não perca esta oportunidade. É tempo de recomeçar de uma forma certa. Em Cristo Jesus. Deus está te dizendo, é hoje. Espírito Santo de Deus, nós oramos, abençoamos cada uma dessas vidas.
Eu profetizo que nesta semana eles terão encontros. Pai, eu profetizo que nesta semana terão encontros reais contigo. Nós o adoramos. A beleza da tua santidade. Aleluia. Ele é aquele que Deus está entregando na sua mão. morte. Ele é aquele que ressuscitou. Pai, em nome de Jesus. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele está é aqui. aquele que há de vir. Deixa Ele te tocar. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Jesus, por esta noite. Eu declaro que a partir de hoje vai acontecer um encontro real na vida de cada pessoa aqui. O encontro através de Jesus Cristo. Toque em cada vida, Pai. Nós profetizamos vida, profetizamos bênção. Profetizamos o encontro real e transformador pela parte de Jesus Cristo. Eu profetizo que nesta semana o Senhor vai dar sinais de encontros para cada um aqui. Que esta semana vai vir intervenções do céu nas famílias, nas casas, na saúde. É Jesus. Assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe.